Produtos Hinkspan, contra-recuo e roda livre. Esta apresentação tem por objetivo abordar brevemente alguns quesitos técnicos e características relacionadas aos contra-recuos e rodas livres Hinkspan. Os contra-recuos e rodas livres são mecanismos que permitem que as máquinas girem livremente em um sentido e, no sentido contrário, impedem o giro. Para facilitar o entendimento, os contra-recuos e rodas livres podem ser relacionados às catracas, como estas mostradas nas figuras à esquerda. Em um sentido, o giro ocorre livremente. Já no sentido contrário, este giro é impossibilitado. Um mecanismo similar também é encontrado nas catracas das bicicletas. Por exemplo, quando estamos em uma subida, estamos pedalando com a catraca engrenada, ou seja, transmitindo torque para a roda. Já em uma descida, quando não pedalamos, o sistema gira livremente e a catraca funciona como uma roda livre. Desta forma, nós temos a mesma peça podendo atuar como contra-recuo ou roda livre. Ou seja, se atuar no sentido de travar o giro do sistema, estará atuando como contra-recuo. Se atuar liberando o sistema para girar livremente, atuará como uma roda livre. Os contra-recuos e rodas livres são compostos basicamente por três componentes: o anel interno, a gaiola e o anel externo. No anel interno é realizada a furação para a montagem do contra-recuo no eixo da aplicação. A gaiola seria a parte intermediária. Nela estão fixos os núcleos de bloqueio, responsáveis pelo travamento do sistema, e o anel externo, que serve para a fixação do contra-recuo na carcaça do redutor ou motor. Na figura direita, nós podemos verificar com mais detalhes alguns componentes do contra-recuo e roda livre. Os componentes aqui já citados, anel interno, gaiola e o anel externo, e além disso, os contra-recuos podem ser fornecidos com rolamentos e também com retentores para vedação. Podemos dividir os contra-recuos em dois grupos: contra-recuos com contato durante a fase de roda livre e contra-recuos sem contato durante esta mesma fase. Como já vimos, para evitar o giro reverso do sistema, os núcleos de bloqueio são travados em relação ao anel externo. Isto ocorre em ambos os modelos. Porém, durante a fase de giro livre, nos contra-recuos com contato, existe um atrito entre o núcleo de bloqueio e o anel externo. Isto ocorre, por exemplo, nos contra-recuos das imagens superiores. Contra-recuos com núcleos de bloqueio padrão, à esquerda, e nos contra-recuos com roletes, à direita, os chamados pino, rolete e catraca. Por esta condição, estes contra-recuos são geralmente utilizados em rotações baixas. Já nos contra-recuos sem contato, mostrados na imagem inferior, durante a fase de giro livre, existe uma folga entre o núcleo e o anel externo. Após uma certa rotação, os núcleos basculam, criando esta folga. Desta forma, não temos atrito. Sem atrito, não há desgaste e a durabilidade aumenta. Em termos de funções ou características de funcionamento, os contra-recuos e rodas livres podem ser divididos em contra-recuo e roda livre, sobre velocidade e indexação. A primeira função seria de contra-recuo, backstop, ou roda livre, freewheel. Basicamente foi o que verificamos nos slides anteriores. Havendo travamento do sistema, funcionamento de contra-recuo. Deixando o sistema girar livremente, funcionamento de roda livre. A segunda função seria de sobrevelocidade ou overrunning. Este sistema
é muito utilizado em acionamentos auxiliares, onde temos um motor ou um moto-redutor de baixa potência e rotação acoplados ao acionamento principal. A roda livre contra recuo é instalada entre o acionamento auxiliar e o acionamento principal. Este sistema auxiliar é necessário para iniciar o acionamento do sistema, sendo que, após um determinado período, o sistema principal entra em funcionamento, com uma potência e rotação superiores ao acionamento auxiliar. Como há esta diferença de velocidade entre os acionamentos, não haverá mais a transmissão de torque entre o acionamento auxiliar e o principal. A roda livre contra recuo funcionará como uma embreagem, sendo que agora apenas o acionamento principal é responsável por transmitir torque ao sistema. A terceira opção seria o funcionamento através da indexação. Neste caso, o contra-recuo e a roda livre transformam o movimento oscilatório proveniente do motor em movimento intermitente de translação. Esta função é utilizada em alguns sistemas de embalagem e empacotamento. Quais seriam as aplicações onde podemos encontrar os contra-recuos e rodas livres? Nas duas figuras acima, nós podemos verificar dois sistemas de acionamento largamente utilizados na indústria. Na figura à esquerda, temos um motor, um acoplamento de alta, nele podemos verificar um disco de freio acoplado e um redutor. O contra-recuo, neste caso, seria o dispositivo mostrado em azul, instalado no eixo de alta do redutor, tendo uma função de contra-recuo e roda livre. Na figura direita, temos a mesma configuração, porém sem o sistema de freio, mas agora com um acionamento auxiliar, um moto-redutor. Como já vimos, o contra-recuo roda livre está instalado entre o acionamento auxiliar e o acionamento principal, e terá a função de sobrevelocidade, acoplando e desacoplando estes acionamentos. Outro ponto onde podemos aplicar o contra-recuo e roda livre seria no próprio motor do acionamento, como podemos verificar na figura inferior. O rolamento original do motor é retirado e em seu local é instalado contra-recuo e roda livre. O acionamento visto no slide anterior pode, por exemplo, ser o acionamento de um transportador de correia, sendo esta uma das principais aplicações para a utilização do contra-recuo roda livre. Na figura superior, pode-se visualizar um acionamento convencional de um transportador de correia, composto por motor, acoplamento de alta e um redutor. Neste caso, o contra-recuo é montado no eixo de alta rotação do redutor. Desta forma, nós temos um contra-recuo de alta velocidade. Na figura inferior, este mesmo acionamento é mostrado, porém, o contra-recuo é montado diretamente no eixo do tambor do transportador. Sendo assim, temos um contra-recuo de baixa rotação. Outra aplicação onde podemos utilizar contra-recuo roda livre seriam nos elevadores de caneca, como este mostrado na figura direita. Nele, pode-se verificar dois acionamentos. No acionamento à direita, temos um contra-recuo roda livre de alta, montado no eixo de alta do redutor. Já no acionamento à esquerda, temos um contra-recuo roda livre montado entre o acionamento auxiliar e o principal, tendo a função de sobrevelocidade, e outro contra-recuo roda livre montado no eixo de baixa do redutor, tendo a função de evitar o giro reverso do elevador. Como visto no slide anterior, os contra-recuos rodas livres podem possuir duas posições de montagem, como mostrado nesses dois layouts. No layout à direita, temos um contra-recuo roda livre montado no eixo do tambor do transportador, contra-recuo de baixa rotação. No layout à esquerda, temos o contra-recuo roda livre montado no eixo de alta do redutor,
contra-recuo de alta rotação. Ambos os contra-recuos terão a mesma função: evitar o giro reverso do transportador. O que difere a posição de montagem é o conceito e o método de seleção utilizados pelo fabricante ou cliente final. As fotos nos mostram a diferença de tamanho que pode existir entre um contra-recuo de alta e um contra-recuo de baixa rotação. Estes, muito maiores, podem transmitir torques de mais de 1 milhão de newtons-metro, além de pesar mais de 5 toneladas. Além das aplicações aqui já citadas, os contra-recuos rodas livres podem ser encontrados nos sistemas de embalagem e empacotamento, funcionando a partir da indexação, como já vimos anteriormente. Outra aplicação onde podemos encontrar os contra-recuos rodas livres seria nas bombas. Neste caso, o contra-recuo roda livre tem a função de impedir o giro reverso do acionamento, evitando com que o fluido bombeado retorne, protegendo o acionamento e também garantindo a segurança de toda a instalação. Os contra-recuos rodas livres também podem ser encontrados em ventiladores e em torres de resfriamento. Nestas duas aplicações, evitam com que o fluxo de ar retorne para o sistema, garantindo o funcionamento correto da aplicação. Além disso, os contra-recuos rodas livres podem ser encontrados em muitas outras aplicações. Na siderurgia, por exemplo, podem ser encontrados nas gaiolas de laminação e nas tesouras rotativas. Já no papel e celulose, podem ser encontrados nos secadores. Nestas aplicações, os contra-recuos rodas livres possuem a mesma função. Trabalham em sobrevelocidade, compensando a diferença de rotação que possa existir entre as partes girantes conectadas ao mesmo sistema. No quadro a seguir, nós apresentamos um resumo de algumas aplicações onde podemos encontrar os contra-recuos e rodas livres. Na mineração, nos transportadores de correia. Em grãos, nos elevadores de caneca. Nos bombeiros, aplicação das bombas. Sucro-alcooleiro, na mesa inclinada. Papel e celulose, nas máquinas de papel, nos secadores. Empacotamento e embalagem e também nas impressoras rotativas. Na siderurgia, encontramos nos laminadores, fornos rotativos e tesoura rotativa. Nos rolamenteiros, no mercado de reposição, ou seja, na manutenção de motores e redutores. E muitos outros, ventiladores, exaustores, torres de resfriamento e nos acionamentos auxiliares. Orientação ao distribuidor. Atualmente, os principais clientes da Antares em contra-recuo são os fabricantes de redutores, mas sabemos também que existe um mercado de reposição e que nós podemos atuar nele. Qual que seria o objetivo da Antares juntamente com o seu distribuidor? Participar do mercado de reposição dos contra-recuos já instalados, sendo eles Hingspan ou de outras marcas. Auxiliar os clientes na busca de soluções para situações envolvendo contra-recuo e roda livre. E como isto será realizado? Dando conhecimento aos clientes atuais que dispomos de contra-recuos Hingspan, um dos mais importantes fabricantes mundiais, com o mesmo nível de atendimento da Antares e também de seus distribuidores. Para auxiliar neste trabalho inicial com os contra-recuos e rodas livres, elaboramos algumas perguntas simples que podem ser utilizadas quando em visita aos clientes. Se ele já utiliza contra-recuo e roda livre, em qual aplicação, a referência do concorrente do contra-recuo e da roda livre, ou do fabricante do equipamento, seja ele do motor ou do redutor, algum tipo de problema ou situação encontrada com o modelo atual, seja ela de cunho técnico, comercial ou logístico. Neste caso, a ideia seria procurar entender
qual a real necessidade do cliente. Algumas possíveis nomenclaturas alternativas que podem ser utilizadas pelo cliente ou fabricante: freio, embreagem ou até mesmo rolamento. Compartilhe com Antares os resultados da visita, sendo eles positivos ou não. Esse é o caminho para melhorarmos sempre. Um bom trabalho a todos.